Olá, turma! Na aula de hoje falaremos sobre a origem dos antigos egípcios. O objetivo dessa aula é compreender a formação da civilização egípcia, analisar o papel do Rio Nilo no desenvolvimento egípcio e estudar a religião egípcia e seu impacto na organização social, conhecer principalmente os avanços tecnológicos e políticos desse período. Mas quando falamos de Egito Antigo, o que vem à sua cabeça? Imagino que coisas comuns como pirâmides, faraós, sarcófagos, múmias. Mas a civilização egípcia vai além disso. O Egito Antigo não surgiu de forma repentina, mas foi o resultado de milhares de anos de transformação cultural, social e espiritual. Com raízes profundas nas margens férteis do Rio Nilo, o Egito se desenvolveu como um centro de inovação, religiosidade e organização política. Nesta aula, vamos explorar como surgiu o Egito Antigo, entendendo sua origem populacional, estrutura religiosa, avanços tecnológicos e a consolidação de um dos primeiros estados da história. Mas a civilização egípcia vai além disso. O Egito Antigo não surgiu de forma repentina, mas foi resultado de milhares de anos de transformação cultural, social e espiritual. Com raízes profundas nas margens férteis do Rio Nilo, o Egito se desenvolveu como um centro de inovação, religiosidade e organização política. Nessa aula, vamos explorar como surgiu o Egito Antigo, entendendo sua origem populacional, estrutura religiosa, avanços tecnológicos e a consolidação de um dos primeiros grandes estados da história. O Nilo foi o coração da civilização egípcia. Suas águas tornavam possível a agricultura em uma região naturalmente desértica. A cada enchente, o rio deixava para trás uma camada de lodo fértil que alimentava plantações e permitia o cultivo de trigo, cevada, linho, entre outros produtos essenciais. Isso deu origem ao famoso ditado de Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo. Além disso, o rio servia como rota de transporte, comunicação e comércio, unindo regiões distantes e facilitando o desenvolvimento de uma identidade comum entre os povos que ali viviam. A formação do povo egípcio começa com a migração de grupos humanos por volta de 5.000 a.C., vindos do Saara, que era verde e úmido, e das regiões da Núbia, atual Sudão. Com a desertificação do Saara, esses grupos buscaram refúgio no Vale do Nilo, onde encontraram água e solo fértil. Esses povos traziam diferentes culturas, idiomas e práticas espirituais. Com o tempo, foram se organizando em aldeias agrícolas permanentes, criando objetos de cerâmica, tecido e desenvolvendo técnicas de irrigação. A mistura desses povos africanos e orientais deu origem ao povo egípcio, um povo miscigenado com raízes africanas profundas e influências comerciais vindas da Ásia Menor. Conforme destacado por Diop, o Egito deve ser compreendido como uma civilização de origem africana, formada por populações negras oriundas da região do Saara e da Núbia, com estreita continuidade cultural com outras sociedades africanas antigas. Entre 4.000 e 3.100 a.C., no chamado período pré-dinástico, surgiram pequenas comunidades chamadas nomos, províncias independentes lideradas por chefes locais que cultuavam suas próprias divindades. Com o tempo, esses nomos começaram a se agrupar em duas grandes regiões: Alto Egito, localizado ao sul com território estreito ao longo do Nilo, e Baixo Egito, localizado ao norte do delta do Nilo, região mais aberta e pantanosa. Cada região possuía cultura própria, religião local, símbolos reais e até coroas distintas. Os reis do sul usavam a coroa branca, enquanto os do norte usavam a coroa vermelha. Mas, por volta de 3.100 a.C., o rei do Alto Egito, chamado Narmer, identificado por muitos como o lendário Menes, iniciou a conquista do Baixo Egito. A unificação das duas terras está registrada na famosa paleta de Narmer, que mostra o rei derrotando os inimigos e usando as duas coroas, a branca e a vermelha, símbolo do poder sobre todo o Egito. Com a unificação, nasceu o primeiro estado centralizado da história. A capital foi estabelecida em Mênfis e a posição estratégica entre o Alto e o Baixo Egito, facilitando o controle de todo o território. Narmer fundou a primeira dinastia, dando início ao período dinástico arcaico. A unificação promoveu também a padronização da religião, da linguagem escrita e dos sistemas administrativos. Rituais religiosos e símbolos reais passaram a ter alcance nacional, e a escrita hieroglífica passou a ser usada para registrar atos oficiais,
práticas religiosas e glorificar os faraós. Desde os tempos mais antigos, os egípcios cultivavam uma religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses e deusas, cada um ligado a aspectos da natureza e da vida social. Com a unificação, o culto religioso foi sendo centralizado e padronizado em torno de um panteão comum a todo o Egito. Algumas divindades importantes foram Ra, deus do sol e criador do universo; Osíris, deus do submundo e da ressurreição; Ísis, deusa da maternidade e da magia; Horus, deus do céu e símbolo do poder real; e Maat, deusa da ordem, da justiça e da verdade. O faraó era considerado um deus vivo, filho de Ra e representante de Horus na Terra, com a missão de garantir a Maat, a ordem cósmica que regulava o universo e a sociedade. Por isso, a religião e governo estavam profundamente entrelaçados. A consolidação do Estado egípcio foi acompanhada por importantes inovações técnicas e administrativas, como a escrita hieroglífica, criada por volta de 3000 a.C., era usada em túmulos, templos, inscrições oficiais e textos religiosos. A arquitetura monumental. Os egípcios começaram a construir com blocos de pedra, dando origem aos primeiros mastabas e mais tarde às pirâmides. O sistema de irrigação, as técnicas avançadas para controlar o Nilo e manter a produção agrícola durante o ano inteiro. E temos também o calendário solar, baseado no ciclo de cheias do Nilo e da observação dos astros. A administração centralizada, controle de excedentes, organização de obras públicas, distribuição de terras e cobrança de tributos. Concluímos, então, que a origem do Egito Antigo é resultado de um processo complexo de migrações, adaptações ambientais, fusões culturais e avanços tecnológicos. A unificação realizada por Narmer não foi apenas um feito militar, mas a construção de um projeto civilizacional baseado em centralização política, identidade religiosa, lembrando que eles eram politeístas, e grande capacidade organizacional. A partir das margens do Nilo, nasceu uma civilização que influenciou gerações futuras em diversos campos: arquitetura, medicina, astronomia, arte, espiritualidade. O Egito Antigo foi muito mais do que um império de pedra e ouro. Foi a expressão viva da fé de um povo na ordem do universo e na eternidade da vida. Bom, após essa breve explicação, vamos revisar e discutir alguns pontos. O que fez o Egito se tornar uma civilização tão duradoura? Qual o papel da religião na vida egípcia? E como a geografia influenciou a organização social? Após essa discussão, vamos assistir a mais um vídeo com mais explicações e ensinamentos sobre a origem do Egito Antigo. Tenho certeza que você vai gostar de conhecer o Egito Antigo, que surgiu há mais de 5.000 anos. Pois é, muito tempo. O que torna mais surpreendente os avanços e o conhecimento que esta sociedade possuía vivendo às margens do rio Nilo. O Nilo era muito importante para essa civilização, atravessando o país de norte a sul. As cheias anuais do rio fertilizavam o solo e possibilitavam o cultivo de alimentos. Para aproveitar melhor o rio, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e escrita. Como surgiu esta civilização, hein? Localizado no nordeste do continente africano, o Egito foi formado com a mistura de diversos povos, onde a população era dividida em clãs, chamados nomos. Por volta de 3.500 a.C., os nomos se uniram e formaram dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Mas no ano de 3.200 a.C., o rei Menés unificou os reinos e se tornou o primeiro faraó. Quer saber como era formada aquela sociedade? A sociedade egípcia era uma monarquia teocrática, onde no topo estava o faraó, venerado como um deus porque era considerado intermediário entre os seres humanos e as divindades. Abaixo do faraó e sua família estavam as camadas privilegiadas, como os sacerdotes e os nobres que formavam a corte real, e alguns funcionários. Haviam também os escribas, que estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Por isso, sabiam ler e escrever.
Mais abaixo estavam os não privilegiados, como soldados, artesãos, camponeses e escravos. Ah, sabia que na sociedade egípcia as mulheres tinham uma posição de prestígio? Diferente de diversas civilizações da antiguidade, as mulheres no Egito podiam exercer qualquer função política, econômica e social. E por falar nisso, vamos falar da economia do Egito. Como vimos, o rio Nilo era responsável por movimentar a economia. Após as cheias do rio, plantava-se trigo, cevada, frutas, legumes, papiro e algodão. Além disso, o rio servia para a pesca e também como via de comunicação de todo o reino. Os egípcios desenvolveram sistemas de medida e de contagem que auxiliavam na cobrança de impostos. A terra pertencia a Faraó e os camponeses eram obrigados a dar parte de seus produtos para o Estado. Como vimos, Faraó era considerado uma divindade. E por falar em divindade, marcado por uma profunda religiosidade, os antigos egípcios eram politeístas, adoravam a vários deuses. Suas divindades eram deuses antropomórficos, ou seja, figuras parte humana e parte animal, e eles acreditavam na vida após a morte. A civilização egípcia foi sofisticada em vários quesitos. Na escrita, que eles desenvolveram através de hieróglifos, que eram figuras de animais, partes do corpo ou objetos do cotidiano usados para contar histórias e outras coisas. Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios para a cura de doenças, cirurgias e descrição do funcionamento de órgãos. E não podemos deixar de falar da arquitetura. Afinal, o que nos impressiona até os dias de hoje são as pirâmides, construídas como tumbas para os faraós, e os restos de construções de templos e palácios. Além da estrutura incrível, a pintura egípcia nestas construções era muito peculiar, representando as pessoas com o corpo de frente e a cabeça sempre de perfil. E por último, temos as esculturas, tanto as de grande porte, retratando esfinges, criaturas míticas, deuses e faraós, quanto as pequenas, como os sarcófagos de pedra ou madeira. O Império do Egito Antigo começou seu declínio em 670 a.C. Primeiro foram dominados pelos assírios, depois pelos persas. 2 séculos depois vieram os macedônios e, por fim, o domínio dos romanos e então o fim do Egito Antigo. Estas foram as principais características do Egito Antigo e a sua importância para os nossos estudos.